Eu, como pediatra, tá? Eu estou preocupada como as telas, aos pouquinhos, devagarinho, elas vão entrando na vida da gente, Gustavo. E tá tomando conta da vida das crianças, Isso certo? É tão relevante, Ivani, que existe estatística para isso. Então, olha só, Gu. De acordo com a organização americana que chama Campanha por uma Infância Livre de Comerciais, jovens de 8 a 18 anos, eles passam, em média, 7 horas por dia, em média, Nossa. em frente à tela. Em média. Certo? 7 horas? Tem gente que estoura Jovens de muito 8 a mais. 18 anos. Então, 8 anos, se você pensar que é uma criança mais monitorada, deve ter gente que extrapola muito as Mas 7 com horas, porque a certeza. média de 7 horas é muito alta. Mais do que isso. Parte disso é dever de casa, mas claramente nem tudo é dever. Não, é Os lógico. pré-escolares, eles passam de 2 a 4 horas, o que também é muito. Pré-escolares, gente. Isso nós estamos falando de quê? De 4, 5 anos de idade, né? E os Quantas bebês, horas? entre 2 e 4 horas. E os bebês, 2 horas. E 1/3 dos bebês com menos de 1 ano passa mais de 1 hora assistindo vídeos todos os dias. Sim. Todos O os Davi não dias. assiste, não. Não, e não tem benefício, né? Porque assim, muitos pais justificam pra gente que, mas ele pede, é difícil. Mas para um bebê de 1 ano de idade, o que você colocar na frente dele é entretenimento. É que às vezes você vai ter que ser o entretenimento junto com o que você oferece pro seu filho, que é mais a difícil. passividade que você põe na frente dele. Agora, mas assim, nem tudo está perdido, porque tem coisa boa, vai. Não vamos Tem. dizer é só coisa ruim que tem na Não, tela. mas ó, vou te falar, hoje eu vi um Reels, curiosamente hoje eu vi um Reels no Instagram, que a mãe colocou o bebê deitado em frente à máquina de lavar e fica rodando assim, ó. E o bebê fica lá por horas. Ela falou, pronto, achei um jeito de deixar meu filho sem telas. Que horror. Pelo amor de Deus. Vendo roupa rodando. Agora, por exemplo, hoje mesmo no consultório eu vi um paciente falando, o menino aprendeu a fazer umas contas lá demais, porque ele vê lá uns number blocks, alguma coisa assim, não sei o que é. E tinha outras coisas que ele sabia lá dos cangurus, só que ele também aprende vendo algumas coisas na tela. Então tem algumas Tem. coisas que até são educativas, vai. Até, ó, tá? música, Ivani. Tem criança, por exemplo, eu vi, de fato, em casa, né, usando como exemplo, as meninas, quando elas começaram a pesquisar no Spotify música, primeiro elas têm que aprender a escrever em inglês. E tem aquela opção da leitura da letra. Então você também pode usar. É a tela, certo? Não, eu sei, Em favor, é seu favor, né? Eu sei, Porém, mas também, Carol, tem aqueles que abrem o youtuber que resolve se enfiar numa banheira de Nutella, por exemplo. Exatamente, nessa Ou bobagem. trollar ou não sei quem. Ou... Pô, pelo amor de Deus, né? O que isso traz de bom, gente? Vamos combinar? O grande problema é que quando você está assistindo uma tela, isso que você falou, Ivani, acho que o ponto que a gente sempre se preocupa é o conteúdo. Mas nem sempre é só o conteúdo o problema. Quando você está interagindo com a tela, você na verdade não está interagindo, né? Você está assistindo. Então você está deixando de interagir com as pessoas, o que é muito importante. Sim, com certeza. E aí você vai passar a se divertir com você mesmo. Sim. Então, é uma preocupação, certo? Que a gente tem que ter. E isso tem implicação direta na saúde, né? A gente já falou várias vezes aqui o quanto é importante. Então, isso que a Ivani falou é muito relevante. A gente sabe que eu posso ter conteúdo educativo. Porém, lembra que a gente falou no nosso episódio de... qual foi o episódio, Ivani? Que a gente falou daquele programa... que era educativo, que eles viram como o conteúdo... Vila Sésamo. Vila Sésamo. Qual que era? Nós Como era o nome? falamos na TV, do programa que nós fizemos, no nosso episódio, falando sobre TV. Se, Então, a vai lá, TV então volta, peraí. se a TV é boa ou não é. Então nós temos Né? um episódio, inclusive, que fala disso, né? Isso, Da importância da TV, exatamente. que é uma tela. Exatamente. E como pode ser educativo ou não. Porém, A gente fala aí. nesse episódio, a gente fala muito da importância da interação interpessoal para a criança que está aprendendo a ler, para a criança que está aprendendo a falar. Sim. Que nada substitui ou é mais importante do que a relação interpessoal. Muito então, mesmo pelo contrário. Eles falavam lá, me lembro perfeitamente, que quando você deixa uma TV ligada, o número de palavras que se fala com a criança diminui muito. Os caras tiveram as mães de ficar contando quantas palavras a pessoa fala com TV e sem TV. Então, com TV fala menos. Ou seja, a tela atrapalha. A tela Mesmo atrapalha. que a criança não esteja vendo a tela. Sim. Mesmo que a TV esteja ligada, Isso. mas a criança não está assistindo. Exatamente. Isso faz com que a gente se distrai, né? E você acaba conversando menos do que se não tivesse um barulho de fundo. E mais né? do que isso, né, Ivani? Eu deixo de ter uma atividade motora. Exatamente. Na hora que eu tô na frente da tela, eu tô ali parado assistindo. Dificilmente você tá, exceto no Nintendo Wii, né? Que é como a gente falou que o videogame é a quinta tela. Existem videogames hoje que estimulam, certo? Eu sei, mas é a quantas exceção da pessoas ficam exceção. fazendo atividade física, enfim, Não, e quantos tem este videogame especificamente? Imagina, Habitualmente, quando você vai jogar videogame, você vai jogar um videogame que é muito mais você parado correndo com um boneco não, na tela. Não dá pra gente...
Mas olha, se você for ver o que você está falando, Carolina, tem implicação para a saúde. Tem implicação para o desenvolvimento da criança. E implicação na saúde quer dizer, o tempo excessivo de tela, ele está associado, por exemplo, a um maior risco de obesidade. Olha, gente, alguma coisa deu errada no meio do caminho, né? Porque você vê, hoje, a gente teve neste ano aqui, a Academia Americana de Pediatria, ela soltou novas normas que eles entendem como sendo novas normas em relação à obesidade. E a gente vai fazer um podcast sobre isso, mas eu já vou adiantando que eles liberaram a cirurgia bariátrica para crianças a partir de 12 anos. Eita! 12. Antes eram 18, agora são 12. Tá? Medicamentos para obesidade a partir dos 12 anos. Eita. Então, isso assim, acho que é controverso, quem é que aceita e não, mas para eles fazerem isso é porque a coisa degringolou. E eu acho que a tela tem toda a culpa. Eu falo muito no consultório isso. A tela, ela come 3 coisas. 3. Ela come o tempo de sono, ela come o tempo de atividade física e ela come o tempo de estudo. São as 3 coisas que você perde quando você liga a tela.